Fala pessoal, tudo jóia? Uma satisfação poder estar aqui hoje compartilhando um pouco sobre evangelismo virtual. Prazer para quem não me conhece, eu sou Vinícius Fagundes, sou discípulo aqui de Goiânia. Então vou estar aqui compartilhando a minha tela para o nosso bate-papo aqui de hoje fluir melhor. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Então, espero que vocês estejam já visualizando a minha tela. E, primeiramente, eu gostaria que meditássemos nessa seguinte pergunta: você crê realmente que o evangelismo virtual funciona? Será que isso realmente funciona? Será que você não fica com essa dúvida na sua cabeça? É muito importante a gente solucionar esse problema, se há esse problema, né? Se você tem dúvidas quanto a isso, porque isso gera objeções e isso pode te bloquear. Mas para solucionar essa questão aí, caso esse seja um problema para você, caso você tenha dúvidas, quero dar um exemplo muito bacana aqui da igreja de Ribeirão Preto. Dois jovens foram batizados aí durante a pandemia. 90% desses estudos foram feitos através do Google Meet. Então, esse é o Rafael, que conheceu a igreja através de uma live e depois de algumas etapas começou a estudar a Bíblia via Google Meet. E tem o Gabriel, que também foi batizado aí com 90% dos estudos feitos pelo Google Meet. Então, que é possível, é. Mas nós temos que ter um olhar positivo quanto a essa ferramenta, quanto a essa estratégia. Nós temos que ter um olhar para frente. Como diz a escritura lá em Lucas 9:62, diz o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós temos, meus queridos, que ter sempre um olhar para frente. Caso contrário, caso a gente olhe para trás, a nossa tendência é de ficar negativo. É possível sim ter vários frutos ensinando à distância. Isso não é de hoje que acontece, nós temos o nosso brother que mais ensinou à distância, talvez seja a referência mais antiga que a gente tem de ensino à distância. Paulo. Paulo, quando estava na prisão, ele usufruiu da ferramenta que tinha naquela época lá, que eram as cartas. E com as cartas ele conseguiu ensinar, ele conseguiu repreender, ele conseguiu direcionar pessoas para a luz. Ele estava na prisão, ele estava preso. Naquela época não tinha internet, mas ele sabia que ele poderia escrever e enviar cartas. Então, ensinar à distância dá certo, é eficiente. Basta termos um olhar positivo para a gente não ficar congelado, para a gente conseguir ter ação. Mas o ponto mais importante é a dependência do nosso Pai Celestial. É ser dependente de Deus para tudo. Assim como Jesus foi. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda, a noite inteira, orando. A dependência do Pai que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Quão mais dependente de Deus você é, maior a probabilidade de você acertar e de você fazer a vontade dele, de você escolher as pessoas certas para evangelizar. Ou, na verdade, dele colocar nas suas mãos as pessoas certas. Na verdade, quem escolhe não somos nós, é ele que escolhe. Então, nós vamos começar aqui a falar de uma estratégia que é um funil. E nesse funil nós temos 4 etapas. São estratégias simples. O resumo dessas estratégias estão aqui. Nós teremos que atrair, depois recompensar, depois envolver e depois engajar. Talvez muitos de vocês façam isso aí de modo presencial, mas nós vamos aqui aplicar isso no online. Provavelmente você está com dúvida de cada etapa, e é por isso que nós vamos falar detalhadamente de cada uma delas. Então, esse é o funil e nós vamos começar falando da primeira etapa, que é o atrair.
Então, depois de ter orado, depois de ter dependido de Deus, esse é o primeiro passo, o passo da atração. Você vai ter que atrair essas pessoas com imã. Qual seria o imã? O imã é exatamente as suas redes sociais. Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, são as mais usadas pelos discípulos. Então, através dessas redes, nós vamos aí usar algumas estratégias. Eu vou citar duas aqui que você pode usar para atrair essas pessoas, mas tem várias outras formas. Primeira delas, que eu vejo que dá muito certo, é com conteúdo espiritual. É uma forma de você chamar a atenção. Você postando nas suas redes sociais sobre algum tema espiritual funciona muito bem. Então, o conteúdo espiritual, você pode falar um pouco sobre felicidade ou sobre suicídio, vinculando com o cristianismo, algo interessante, que seja interessante e que chame bastante atenção. Uma outra forma, uma forma mais simples de você estar atraindo pessoas, é exatamente com mensagem individual. Você abrindo seu WhatsApp, você tem uma série de amigos ali que você pode começar a conversar sobre alguma coisa espiritual. Você pode começar perguntando para ele como que está a vida dele, e aí já ir vinculando com o lado espiritual. É uma forma de atrair as pessoas, é uma forma de usar esse imã. Então, esse é o primeiro passo depois de você ter orado ao nosso Pai Celestial. É de você atrair as pessoas. Então, uma vez que você conseguiu chamar a atenção dos seus amigos nas redes sociais, dos seus seguidores nas redes sociais ou no WhatsApp, mandando mensagem individual, é a hora da gente passar para a segunda fase. Nós vamos passar para a fase da recompensa. E essa fase, ela é muito bacana porque ela vem solucionando um pouco do problema que essa pessoa abordou para você depois de ter atraído. Você vai postar o conteúdo na internet, você vai chamar a atenção, ou você vai mandar uma mensagem individual para os seus amigos. Chamou a atenção. Você vai conversar um pouco com essa pessoa e você vai perceber que ela tem ali um problema. Percebendo que ela tem um problema, agora é a hora de você solucionar parte desse problema com uma recompensa. Você tem que dar um presente. A recompensa funciona como um presente rápido. Então, você pode usar uma recompensa digital como uma série de vídeos da sua igreja local que tem gravado, talvez no canal do YouTube, que soluciona parte aí do problema que ela abordou para você nessa curta conversa que você teve logo após ter atraído essa pessoa, esse seguidor, esse amigo. Essa recompensa é muito importante porque ela cria na pessoa que foi atraída um sentimento de gratidão enorme, se você der algo de valor. O que funciona muito bem é você passar um tempo, você fazer uma videochamada com essa pessoa simplesmente para ouvir. Esse tempo geralmente funciona muito bem como uma recompensa, principalmente no tempo em que a gente está vivendo hoje, em que quase ninguém consegue ouvir ninguém, principalmente nesse mundo em que estamos vivendo. Essa é só uma das possibilidades de recompensar essa pessoa que foi atraída. Por que que recompensar é muito importante? Por que que recompensar é uma fase do funil da conversão? Ela acaba que tendo um sentimento de gratidão pela sua ajuda. Fica muito mais fácil de conduzir uma pessoa com esse sentimento de gratidão para a próxima etapa do funil. Por falar na próxima etapa, nós vamos então conversar um pouco sobre essa etapa 3, que é o simples fato de você envolver essas pessoas que foram atraídas e recompensadas. Você vai envolver ela no seu grupo, no grupo que pertence a Cristo, na verdade, na sua igreja local. Você vai dar um jeito de colocar em contato essas pessoas com a ICOC que você congrega, com a sua igreja local. Nessa fase, ela deve ser impactada pelo amor dos discípulos, pela seriedade em que os discípulos levam as Escrituras, que eles vivem as Escrituras. Essa é uma fase em que você difere, de fato, os discípulos
dos religiosos. Essa foi a etapa aqui em que eu fui impactado por amor quando eu conheci a igreja aqui. Me envolveram com os outros discípulos e eu me senti, o simples fato de me sentir amado me impactou demais. Outra coisa que me impactou aqui foi o simples fato de ver a seriedade em que o grupo daqui vivia as escrituras. Eu pude ver a ausência de religiosidade. Eu pude ver aqui também, pude enxergar a ausência de barganha. Eu pude enxergar amor por Deus. Eu pude enxergar seriedade quanto ao viver as escrituras. Essa é uma etapa de extrema importância do funil em que vai mostrar, de certa forma, que esse grupo aqui é diferente dos demais. Mas para isso você vai ter que checar as atividades, então, da agenda da sua igreja local para conseguir, de fato, envolver essas pessoas que foram atraídas e que foram também recompensadas. Uma vez que você passou pela atração, recompensa e envolvimento, nós vamos para o passo 4, que é o simples fato de engajar. E aqui nós já estamos falando de estudos bíblicos. Essa pessoa que passou por essas 3 etapas do funil, ela está bem mais aberta. Se de fato você conseguiu conduzir ela da melhor maneira durante essas 3 etapas, essa pessoa ela está mais aberta para aceitar um estudo bíblico. E essa é a fase em que a gente tem o maior engajamento, porque durante o estudo bíblico você vai se interessar ainda mais por essa pessoa, você vai orar com ela, você vai caminhar com ela. Mesmo que seja online, você tem que ter alguns tempos com ela, fora os tempos do estudo. Aqui é um momento em que você geralmente faz uma amizade verdadeira, dependendo dos passos que ela vai dando, né? Os passos de fé que ela vai dando. Então, essas são as etapas para o estudo bíblico. Então, daqui por diante, a gente segue os estudos em que nós sabemos, nós que somos discípulos, sabemos conduzir, né? Agora, é muito importante, pessoal, que você siga cada uma dessas etapas aí, desse funil da jornada da fé, de maneira sequencial, justamente para criar ali o desejo, os sentimentos que devem ser criados nesse processo de conversão. Aqui nós, em Goiânia, nós já erramos no sentido de conhecer, atrair as pessoas e chamar elas direto para o estudo bíblico. Nós fizemos isso, tivemos vários estudos bíblicos, porém, logo a gente viu que não estava dando muito fruto você ignorar algumas etapas do funil da jornada da fé. Então, é muito importante você fazer o passo a passo, justamente para você facilitar, para você conduzir da melhor forma essas pessoas que estão realmente interessadas em crescer espiritualmente, ok? É isso aí, meus queridos, muito obrigado. Eu gostaria de fechar aqui com essa escritura, que está lá em Gálatas 6:9. Eu vou ler, e diz assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se a gente não desanimar, no tempo certo, nós vamos colher o fruto. E quem está trabalhando para isso é o Espírito Santo. Então, que você possa ficar com essa mensagem. Espero ter te ajudado aí nesse processo, nesse tema de evangelismo virtual. E qualquer coisa é só entrar em contato através também das minhas redes sociais ou do meu WhatsApp. Ok? Um grande abraço e até a próxima.